Você já viu essa palavra aqui em inglês? E se você já falou ela alguma vez e pronunciou college, a gente precisa conversar sobre isso. Hello guys, welcome to... Não. Hello guys, welcome to the House Channel. Eu sou o Pedro e hoje eu trouxe para vocês algumas dicas de pronúncia dos verbos regulares no inglês, ok? Dos verbos regulares no passado, no inglês. É a minha primeira vez aqui e não quero falar que é a minha primeira vez aqui. Verbos regulares no inglês, todo mundo sabe que basta a gente colocar o ed no final que a gente consegue transformar aquele verbo no passado. Por exemplo, work. O verbo work no passado fica worked. Eu coloco o ed ali do ladinho, no finalzinho dele. O verbo love, eu também coloco o d porque ele já termina com e, então fica loved. O verbo want, o verbo querer, eu coloco o ed e ele fica wanted, né? Eu quis, ela queria e tal. E o verbo call, que é o verbo que a gente começou o vídeo. No passado, ele com o ed, a gente não pronuncia ele called, a gente fala called. Called. Por quê? Porque esse ed, essas duas letrinhas no inglês, elas têm três tipos de sons. Vamos lá. O primeiro tipo de som delas é um som mais alongado, vamos dizer assim, né? Um som, ele demora um pouquinho na hora que a gente pronuncia ele. Então, os verbos que terminam com a letra T e com a letra D, quando colocados no passado, eles vão ter um som de ed. Ed. Por exemplo, o verbo want, que é o verbo querer. No passado, fica wanted. Wanted. Certo? Ó, wanted. Uma pronúncia mais demorada, certo? O verbo need, por exemplo, termina com D. No passado, ele fica needed. Needed. Certo? Então, a primeira forma de pronúncia do ed são os verbos que terminam com T e D, eles são mais alongados aí no final. Wanted, needed, ok? Depois, a gente tem um segundo grupinho de sons que o ed vai ter um som de D, apenas o D. Por exemplo, o verbo call, né? Eu não falo called, que é aquele alongadão que a gente viu do primeiro grupo. Eu falo called. Called. Então ele tem um som apenas de D. Called. Ok? Outros exemplos são, por exemplo, clean. Cleaned. Cleaned. Offer. Offered. Offered. Love. Loved. Loved. Certo? Esse é o nosso segundo grupinho que tem um som de D. Ok? O nosso terceiro grupinho, esse ed do passado, vai ter um som de T. Um som de T. Por exemplo, o verbo work. Eu não falo worked, eu não falo worked com som de D, mas sim eu falo com som de T. Worked. Worked. Certo? O verbo dance. Eu falo danced. Danced. O verbo help. No passado fica helped. Helped. Putz, Pedro, mas como que eu vou saber se eu vou falar com som de D ou com som de T? Existem essas terminações aqui, essa listinha. Então, verbos que terminam com essas letras aqui, eles têm um som de D. E verbos que terminam com essas letras aqui, eles vão trazer um som pro T, certo? Mas para você não precisar memorizar o final desses verbos, existe uma outra maneira, que é o que a gente chama de vibrações aqui, né? Alguns verbos, eles são os voiced e outros verbos, eles são voiceless. Quer dizer, algumas letras, elas são voiced, ou seja, elas têm uma vibração na hora que a gente fala, e algumas outras letras, elas não têm, elas são voiceless, né? Então, por exemplo, o verbo love. Quando eu falo love, o meu V, ele dá uma vibradinha na boca. Love. Use, certo? Esses verbos que vibram aqui no finalzinho que eu falo, eles vão trazer esse som de D. So, loved, used, clean. Olha a vibração do N. Cleaned, called, ok? Called. Já os verbos que não vibram, por exemplo, work. Work. Não está vibrando. Por isso que tem um som de T. Worked.
o verbo help. Help. Não tem a vibração ali do use, então ele vai trazer um som de T. Helped. Helped. Ok? Então, os verbos que vibram o finalzinho na hora que você fala, som de D no passado. Os verbos que não vibram, quando você fala, som de T no passado. E aí, os que terminam com D e T, eu vou colocar eles alongado lá na frente, né? Então, vai ficar wanted, needed, certo? Então, existem 3 tipos. O it, o t e o t no passado, certo? E é como que eu finalizo, tipo... Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe com os amigos. Se ficou alguma dúvida também, pode deixar nos comentários aqui que a gente vai responder, tá bom? Tá bom, fica zoado no final, né? Vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e até a próxima. Bye, bye!